Sejam bem-vindos ao Masterclass do Bros Training System. Hoje eu vou ensinar a você tudo aquilo que está por trás de um golpe perfeito. Vou mostrar o sistema que treino e que você pode utilizar para começar a vencer os campeonatos e chegar ao topo do mundo como eu cheguei. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade e eu sinceramente não acreditaria em qualquer um que dissesse isso. Mas o fato é que o sistema que eu vou apresentar é o que eu utilizei para chegar até o topo do mundo do Karatê com apenas 22 anos. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Até novembro de 2006, eu competi apenas no circuito nacional e pan-americano. Em apenas um ano e meio, eu subi a primeira vez no pódio mundial, na famosa Arena Budokan, em Tóquio, que foi no mês de outubro de 2008. Alguns poderiam pensar que foi a sorte ou circunstâncias, mas seguindo esse mesmo sistema de treino, eu subi no pódio mais 3 vezes e me tornei o primeiro brasileiro bicampeão mundial de Karatê, campeão dos Jogos Mundiais e detentor de mais de 15 medalhas em etapas de Liga Mundial. Foram as minhas duas maiores alegrias no Karatê, algo que sempre quis desde criança, desde a minha primeira aula de Karatê. E eu estou dividindo isso aqui. Não para dizer que eu sou melhor que ninguém, longe disso, mas para dizer que eu sei o caminho até o topo do mundo. E tendo segurança de quem já subiu lá mais de uma vez, eu posso e vou te mostrar qual o caminho nessa Masterclass. Eu nunca revelei o sistema completo, aquela coisa de mostrar desde o fundamento até a parte mais avançada. Mas eu já viajei o mundo inteiro. Alemanha, França, Espanha, Itália e até para o Japão eu já fui para ministrar seminários. Nem que fosse para mostrar um pedacinho desse meu conhecimento. Já chegaram a me oferecer até mais de $5 mil por seminários. Mas por mais que eu tenha tentado, eu nunca consegui atender a todos os pedidos. Eu já cheguei a receber mais de 10 pedidos de seminários num único mês. Mas agora, vendo tantos pedidos, tantas pessoas querendo ter acesso ao mesmo nível de Karatê que eu tive, eu resolvi dividir esse sistema pela internet para poder chegar ao maior número de pessoas. E vai começar agora. Para que você seja capaz de entender por completo, é importante saber de onde vem essa ideia. Em 2006, eu fui para o meu primeiro campeonato mundial, na Finlândia. Eu não sabia nem onde era isso no mapa direito, mas com muito trabalho consegui verba para conseguir participar desse evento. Foi minha primeira competição fora do continente americano. Eu lembro que foram 30 horas de viagem e chegando lá eu descobri que tinha sido enganado pela agência de turismo. Paguei pela reserva do meu hotel no Brasil e adivinha, quando eu cheguei lá não tinha reserva nenhuma. Tinha sido enganado e tinha apenas 50 euros no bolso para passar 6 dias. Não tinha dinheiro para pagar o hotel e com menos 5 graus negativos tive de dormir à noite antes da competição dentro de uma estação de trem. Até conseguir resolver todo esse problema. Lembro que dormi abraçado com a Lucélia para não sentir tanto frio. Faltava apenas um dia para a competição, com o título que eu tanto sonhava, ser campeão mundial e poder usar esse kimono dourado. Cheguei no ginásio e nunca tinha visto nada como aquilo antes. Sabem a grandeza, o tatame perfeito, oficial, aquele cheiro de tatame novo? Consigo ainda sentir o cheiro dele. Mas eu estava lá, junto com os melhores atletas do mundo. Eu pensava que tinha feito a melhor preparação técnica da minha vida. Mas mesmo com tudo dando errado no início, eu coloquei na minha cabeça que não deixaria nada atrapalhar. Sentei na arquibancada e comecei a assistir. E comecei a ficar espantado, apavorado na verdade. Os atletas faziam coisas que eu nem sonhava em fazer. Não porque eu não tinha habilidade para isso, mas porque eu não sabia que podia ser feito tudo aquilo. Bom, fui para a luta, lutei, dei o meu máximo e o resultado foi o esperado. Perdi na primeira luta contra o atleta da Croácia. Lembro que voltei para a arquibancada desiludido. Não estava chorando porque sabia que aquilo tinha sido uma competição desleal. Desleal porque eu não tinha o conhecimento do que eu poderia fazer e do que eu deveria ter treinado para, na verdade, estar no mesmo nível dos meus adversários. Lembro que sentei ao lado da Lucélia e disse para ela, estou muito longe tecnicamente desses caras. Se eu quiser ser campeão mundial, eu tenho que vir para cá. Tenho que aprender com eles, tenho que ser mais competitivo para chegar bem em nível mundial. Foi aí que tudo aconteceu. Eu coloquei a mochila nas costas e fui. Foram anos de investimentos, de treinamentos para buscar esses conhecimentos. Fui em frente e percebi que se eu fosse para lá somente para aprender, eu sempre estaria um passo atrás. Foi então que resolvi trazer a informação para o Brasil e não somente treiná-las, mas aprimorá-las. Eu entendi o conceito, coloquei a minha pimentinha, estudei os detalhes a fundo, criei meu jeito de fazer as coisas. A partir disso a competição começou a ficar desleal, mas com meus oponentes, pois eu estava à frente deles. E vieram as 4 medalhas mundiais e eu fiz 3 finais consecutivas. São 2 ouros. E o meu desejo hoje é fazer com que você não passe por tudo isso.
que você não tenha que sofrer do que eu sofri, pois sei que temos condições de fazer melhor, mesmo dentro do nosso Brasil. Eu posso ajudar todos vocês. Bom, agora que você já sabe como tudo isso foi construído, eu já posso começar o nosso treino. Antes de te mostrar como se faz, eu vou te mostrar onde estão os erros que você vem fazendo até hoje. Sabemos que quando treinamos para uma competição, a primeira base do nosso treinamento deve ser o regulamento. No nosso caso, o treinamento deve se basear nos 6 critérios de marcação de pontos que são exigidos pelo regulamento da WKF. Todos esses critérios são muito importantes, porém uns são mais difíceis de treinar que outros. Este primeiro exemplo de treinamento será sobre os 2 critérios que eu acho mais importantes e mais difíceis de serem treinados, que é o tempo e a distância. Lembrem-se que sempre que treinarmos qualquer técnica deixando de lado um dos 6 critérios de marcação de ponto, estamos perdendo tempo, pois essa técnica teoricamente não será pontuada. Vamos otimizar o nosso tempo de treinamento treinando de forma correta. Começarei por um exemplo básico de aplicação de um Gyakuzuki. O maior erro desse treinamento se inicia pela orientação. Como assim pela orientação? Você deve estar me perguntando. Bom, já vi muitos técnicos, senseis e parceiros de treino pedindo o seguinte durante o treinamento. Eu vou aplicar um Gyakuzuki. Você só dá uma saidinha para eu conseguir aplicar esse movimento. Pronto, já cometeu o primeiro erro. Aplicar um golpe no tempo e distância correta exige várias valências físicas e também no sistema nervoso central do seu cérebro. Para treinar seu cérebro e aplicar o movimento no tempo e na distância correta, o start do movimento deve ser sempre no ponto zero ou em algum ponto positivo. Neste ponto, a probabilidade de você acertar o golpe é muito maior, e lá também alcançaremos outros critérios para a marcação de ponto, como a aplicação vigorosa, por exemplo. Mas mais tarde falaremos disso. A maneira correta de se treinar é assim. Bom, como eu comentei, os critérios que eu considero mais importantes e mais difíceis de serem treinados é o tempo e a distância. Eu chamo esse treinamento inicialmente de ponto zero. O treinamento da distância e do tempo é um treinamento que eu considero um dos mais importantes para um atleta de karatê. Eu nomeei esse treinamento de ponto zero. Como vocês podem ver, eu estou utilizando uma fórmula matemática para com que você consiga identificar a distância do seu adversário e também a sua. Nós temos as distâncias mais 1, 0, menos 1, menos 2, tanto de Aka quanto de Ao. Bom, a referência do ponto zero, como você pode observar nos bonecos, é o centro de gravidade do seu oponente. Ali eu considero a referência do ponto zero. A luta em distância segura, sem muitas possibilidades de ações técnicas, oscilam entre o resultado matemático das distâncias de zero e resultados negativos. Vou explicar melhor. Os 2 atletas se encontram no ponto zero. Geralmente o que acontece é quando um atleta se desloca ao ponto 1, o outro atleta se desloca ao ponto menos 1, o que volta ao ponto zero. Bom, como não fazer? Existe uma falsa impressão de que vocês, seu adversário, estão no ponto zero e você inicia o ataque. Mas o grande problema é quando você ataca no ponto zero, mas seu adversário está aterrissando defensivamente neste ponto zero. E isso aumenta muito a possibilidade de fuga ou reação do seu adversário. Esse é um exemplo. Os 2 atletas se encontram no ponto zero. Você inicia o seu ataque e o seu adversário simplesmente se desloca ao ponto menos 1. Parece muito lógico, mas esse erro acontece geralmente nos treinamentos técnicos. Agora eu vou te ensinar como fazer. O ponto zero é uma das distâncias mais difíceis de se achar, pois por ser um ponto neutro é quase imperceptível para ambos.
e é onde o adversário mais está desatento ou despreparado. É um excelente ponto de partida para se iniciar um ataque. Porém, deve-se tomar alguns cuidados. O primeiro passo do treinamento é identificar o ponto zero, saber que ponto é esse. Vocês reparem que a linha vermelha indica quando o meu adversário chega no ponto zero, aterriza ofensivamente no ponto zero. Bom, o ataque no ponto zero, ele deve ser exatamente quando o seu adversário estiver ou aterrissando neste ponto ofensivamente ou flutuando no ponto zero. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de onde o meu adversário ele sai do ponto zero, se desloca ao ponto -1. E quando ele chega retornando ao ponto zero ofensivamente, é um excelente tempo e distância para se atacar. O próximo exemplo é quando o seu adversário flutua. Quando ele está no ponto zero, ele está flutuando no ponto zero e você inicia o seu ataque a partir do momento que ele aterriza no ponto zero. Esse também é mais um excelente momento e oportunidade para se atacar. Também temos os pontos positivos. Quando a soma matemática das distâncias for positiva, +1 ou +2, também é um dos melhores momentos para se iniciar um ataque. A escolha da técnica, tamanho do ajuste e as somas finais das distâncias também devem ser sempre levados em consideração para decidir a melhor técnica para se utilizar de acordo com cada momento. Quando a soma matemática das distâncias for igual ou maior a +3, ocorre o clinch, ou a distância muito curta para o seu ataque, e é provável que o seu ataque passe do ponto ou vaze. Aqui nós temos um exemplo de um atleta que se desloca para trás, vai para o -1, retorna e você ao mesmo tempo ajusta a distância para o +1 e executa o seu ataque. Ou seja, você está num ponto positivo de distância. Temos o próximo exemplo de distância positiva quando o seu atleta flutua. A partir do momento que ele começa a flutuar, você aproxima para a distância +1 e executa o seu ataque. Também um excelente momento positivo de se atacar. Um outro momento muito interessante de se atacar é quando os dois assumem uma posição positiva. Logo, o resultado +1 de AL com +1 de ACA é um resultado positivo +2. É um excelente também momento de atacar. Um outro bom momento de se atacar, mas é bem provável que a distância fique curta, é quando você aproxima +1 e seu adversário também +1, você promove outro ajuste de distância, ou seja, a soma das duas distâncias está em +3, e aí o seu golpe geralmente acaba vazando. Outra situação é quando você aproxima da distância +1, seu adversário também, quando seu adversário aproxima da distância +2, você também, tendo a soma de +4. E isso faz com que vocês estejam em clinch. Segredos. Primeiro, a distância é sempre boa para os dois atletas. Então, o que eu preciso para utilizar esse conhecimento antes do meu adversário? Existem algumas coisas. O tempo de reação, a capacidade técnica e também como levar esse adversário ao ponto zero. A minha intenção neste treinamento e nesse Bros Training System é fazer você descobrir isso. Conseguir dirigir o seu adversário a te entregar esse ponto essencial para o seu ataque. Agora que você entendeu o fundamento do ponto zero e a importância que são essas distâncias, fica a grande pergunta: como aproveitar esse ponto zero para efetuar o seu ataque?
Ou melhor, como dirigir o seu adversário até ele te dar esse ponto zero ou um ponto positivo para que você ataque e seu adversário não tenha nenhuma chance de defender ou de reagir. Bom, agora vocês vão entender um pouco mais sobre este ponto zero e como você identificar esse ponto zero. Então vão ser alguns exemplos simples. Lembra, quando você faz uma movimentação para um ponto positivo, é bem provável que o seu oponente ele faça uma movimentação para um ponto negativo, o que acaba fazendo com que você chegue num ponto zero. Mas lembrando, quando o seu oponente chega num ponto zero defensivamente, não é um bom momento para atacar, porque ele tem condições ainda de continuar recuando. O ponto zero, mais uma vez, ele é muito importante, mas ele deve ser sempre chegando no ponto zero ofensivamente, ou flutuando no ponto zero, como a gente já explicou. Alguns exemplos de movimentação para identificar este ponto zero e a chegada desse ponto zero, ou a não vista e a não consequência de achar um ponto zero. Por exemplo, eu movimento para frente e o meu adversário simplesmente mantém a distância. Essa é mais uma forma de aplicar o golpe no ponto zero, mas é quando esse ponto zero está sendo pressionado, né? Quando ele está caindo neste ponto zero, está pressionando o chão neste ponto zero. É um excelente momento também para atacar, tá? Então nós vamos fazer o exemplo agora, tá? Já rápido. Bom, agora você já sabe o fundamento. Depois desse treino, se você aplicar os conceitos que eu passei, eu sei que você já vai ser capaz de evoluir muito nas próximas lutas. Mas eu sei que agora que vocês viram que existe algo além, muitos não vão querer parar por aqui. Se esse é o seu caso, eu tenho uma boa notícia para te ajudar a dar o próximo passo. A boa notícia é que pela primeira vez eu vou abrir vagas para uma turma onde eu vou ensinar o Bros Training System. Isso mesmo, você vai ter aulas comigo, diretamente comigo, 100% online, onde eu vou te ensinar os próximos passos e os próximos níveis desse sistema. A turma que eu vou abrir agora é para o primeiro e mais importante dos níveis, pois sem ele não é possível avançar e chegar ao topo do mundo como eu cheguei. As inscrições começam assim que encerrarmos esta transmissão. Nós vamos ter 4 módulos que serão liberados semanalmente e sempre após as aulas serem liberadas, nós vamos marcar um bate-papo. Não tira dúvidas sobre aquele módulo e só depois seguiremos para o próximo. Pois o meu objetivo não é simplesmente despejar uma tonelada de conhecimentos, mas sim garantir que você vai ter um sistema que realmente seja capaz de trazer resultados e eu, pessoalmente, quero acompanhar isso, a aplicação e a evolução dentro das suas técnicas. Além disso, eu preparei 3 bônus para os alunos dessa primeira turma. O primeiro é algo que eu nunca fiz antes. Eu vou fazer um grupo no Telegram só com os alunos dessa turma, onde você vai ter um contato direto comigo. Eu vou mandar sempre áudios, vídeos e dicas exclusivas para os alunos através desse canal. O segundo bônus eu pensei porque eu não quero apenas ter vários alunos, mas sim formar uma comunidade, um exército de campeões. E todos os exércitos têm uma farda. Por isso vou enviar uma camiseta da Bros Team para todos que entrarem nesse exército. O terceiro bônus é algo que foi pensado para que eu possa verdadeiramente acompanhar e orientar os alunos. Você vai poder enviar suas lutas para que eu e a Lucélia possamos analisar e orientar onde você pode melhorar. Nós vamos ser os seus técnicos. Essas análises serão algo colaborativo, o que quer dizer que você poderá ver as análises dos seus colegas de curso e eles também poderão ver as suas. O nosso intuito é que todos possam crescer juntos e eu sei que às vezes a correção de um pode ajudar no outro. Por isso vamos fazer dessa forma. Agora, algo indispensável para
para que você possa entrar para esse treinamento é o seu compromisso. Porque eu estou 100% comprometido com essa turma. Nós vamos ter duas formas de medir esse comprometimento. Uma será o tempo que você vai aplicar em assistir às aulas, participar dos bate-papos e enviar as lutas para eu analisar. E a outra é com compromisso financeiro. Como eu já disse, eu já cheguei a receber $5.000 por um seminário. As inscrições do Arauasa Camp, que ocorre todo ano em Florianópolis, é de R$100. E nenhum desses eventos contém a mesma estrutura e acompanhamento que você vai receber. Pesando tudo que vai ser oferecido e o custo de fazer isso chegar até você, eu deveria cobrar um preço em torno de R$1.500. Apesar de o valor que você vai receber ser muito maior que isso. Porém, eu realmente quero o máximo de pessoas nessa primeira turma. E eu estou disposto a abrir mão do valor que deveria cobrar e fixar um preço no valor mínimo, que eu acredito que fará você se comprometer verdadeiramente com esse projeto. E pelo que eu acredito hoje, esse valor é de R$497. E como eu gosto de um bom desafio e acredito 100% na capacidade de gerar resultado do sistema que eu vou te ensinar, eu quero lançar um desafio para você. Você vai fazer a sua inscrição, escolher a forma de pagamento e participar do treinamento por 7 dias. E se depois desses 7 dias, segundo os seus critérios, o Bros Training System não for tudo aquilo que eu prometi, você vai me mandar um e-mail e nós vamos devolver todo o seu dinheiro. Eu te dou a garantia de que ou eu entrego o que eu prometo, ou eu não quero o seu dinheiro. E você será o árbitro deste desafio. A proposta está na mesa, o desafio está lançado e as inscrições estão abertas. Mas como eu vou precisar me dedicar muito a essa turma, eu não posso deixar as inscrições abertas para sempre. Eu preciso fixar um limite, que será de 7 dias, ou seja, até a próxima quarta-feira, para você fazer a sua matrícula e depois disso a porta vai fechar. Eu verdadeiramente não sei quando eu vou abrir uma nova turma. Agora você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo que eu falei, desconsiderar o que eu disse e seguir como você já vinha fazendo. Mas as chances são que você vai continuar sendo e tendo os mesmos resultados. A segunda é tentar descobrir por si mesmo todo esse sistema. Mas para eu descobrir isso sozinho, me custou 25 anos de treinamento. Como eu já disse, me custou um investimento de literalmente mais de R$1 milhão no meu karatê. Custou perder o primeiro dia dos pais com meu filho. Mas você precisa decidir que tipo de investimento você vai fazer. A terceira opção é clicar no botão que vai aparecer aqui embaixo. Fazer a sua inscrição e vir para o lado de dentro, onde eu vou te mostrar como chegar ao topo do mundo. Te espero do lado de dentro. Os